pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Roque, como vocês devem saber, e quinzenalmente estou trazendo algumas sugestões de música, mostrando um pouco da minha coleção para vocês. Hoje o tema é um pouco especial porque infelizmente essa semana a gente teve diversas perdas notáveis de artistas que a gente realmente é muito apaixonado. Nesses últimos anos isso começou a ser uma coisa muito quase que corriqueira. A gente vê pelo David Bowie, Neil Peart, Ed Van Halen e tudo mais. Porém essa semana, digamos assim, tocou realmente no meu brilho, porque perdemos o baterista, o lendário baterista da minha banda favorita, Charlie Watts. O Charlie, eu não vou me estender falando data de nascimento e essas coisas. Todo mundo conhece as histórias. Os Stones é uma das bandas que mais tem livros, que você não tem como não, junto com os Beatles, não tem como você não conhecer os Stones, que você pode pegar tanto por essas fantásticas biografias feitas à base de reportagem ou de relatórios de gravação, como até mesmo nas biografias particulares de seus membros, como essa biografia maravilhosa que é do Keith Richards, que apesar de todas as suas loucuras, ele é o meu maior ídolo na música, que faz com a simplicidade transformar numa melodia que vai ficar eternizada, né? E pra mim, na minha opinião, o maior frontman da história, né? Que é o Mick Jagger. Jagger, ele tem várias qualidades, muitos defeitos, mas ninguém pode negar, ninguém é mais monstruoso em cima de um palco do que esse cara. Talvez a única pessoa que chegasse a ser rivalizado seria Michael Jackson, talvez, eu diria. Opinião particular minha. Os Stones eram muito mais que Jagger e Richards. Os Stones foi uma banda formada ainda na primeira metade dos anos 60, com a iniciativa do rapaz Brian Jones. O Brian montou a banda e conheceu Keith e o Mick nesses bares e etc. E Mick e o Keith já se conheciam de infâncias. Só que se reencontraram depois de anos depois, assim, com o Mick com um monte de discos debaixo do braço. E o Keith começou a conversar com ele sobre isso. Aí eles juntaram. O Charlie já tocava com o Brian na Alex Corner Corporation, Blues Corporation, né? E o Charlie sempre foi um exímio baterista de jazz. O jazz era uma forma fantástica de expressão. O Charlie se sentia livre. Só que ele juntou com aqueles rapazes, viu que talvez fosse alguma coisa dar certo. A banda sempre sonhou com ele por causa da sua técnica apuradíssima, mesmo ele sendo uma banda de rock e ele um baterista de jazz. Mas a coisa mais interessante é que o Charlie, em comparação aos demais músicos, ele era extremamente caretaço. Ele era um cara que gostava de ternos alinhados, né? Ternos com corte italiano, sabe? Um homem muito elegante. E ele já era o único que já era casado. Ele já tinha um casamento, já tinha filha até. Já tinha sua filha. E mesmo assim, sempre ao avesso dos Rolling Stones, principalmente da dupla de frente, Jagger e Richards, o Charlie ficou durante praticamente 50 anos de banda. 50 anos que eu tenho alguma coisa resumida aqui nos meus discos, vou passar rapidamente, só que eu vou pausar nos que eu realmente acho fabulosos. E por que ele é fabuloso, em minha opinião,
em se tratando de Charles Watts. Não tenho todos os discos dos Stones, por incrível que pareça. Muita gente acha que eu tenho tudo. Mas eu tenho grande parte da coleção, pretendo fechar a coleção. Acho que uma coisa que eu... Acho que se eu chegar a 80 anos como Charles, eu quero pelo menos ter orgulho de falar que eu fechei a coleção da minha banda favorita. Vamos começar então. Eles começaram com o primeiro disco, né, que é o Rolling Stone. Lógico, eles tinham lançado o single Come On, que é uma música do Chuck Berry. Não fez muito sucesso, não foi muito notório, né? Aliás, era bem diferente do estilo do som dos Rolling Stones. Mas o primeiro disco já começou a apontar um pouquinho do jeito de blues que os Stones tocavam. E nesse disco maravilhoso de 1963, ou 64, 63, esse disco é de 64 que é uma edição nacional. Eu falo assim, é um disco que já é fantástico porque logo de início você já ouve a bateria do Charlie. Logo no início da música Hot 66, um clássico cantado até pelo Nat King Cole, você ouve aquela bateria do Charlie fazendo... E é uma coisa rápida, fantástica. Esse disco tem outras músicas como Carol, I Just Want to Make Love With You, Little by Little, Not Fade Away, que é fantástica, um cover do Buddy Holly. Só que uma das músicas que eu chamo a atenção assim, para vocês prestarem atenção no estilo do Charlie é I Need You Baby, que também chama de Mona, que é uma música do grande Bo Diddley. Né? E o que acontece? O Bo Diddley, ele colocava um estilo de bateria onde ela tinha um estilo bem tribal até. Então fazia aquele tum 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 tum, que seguia junto com o estilo dele tocar guitarra. Esqueci o nome desse estilo, se vocês lembrarem, coloquem nos comentários. Em seguida veio o Rolling Stones número 2. Não acho um disco muito bom, mas tem músicas interessantes como Time Is On My Side e claro, Off The Hook, que eu acho uma música maravilhosa. E aquilo que eu falei pra vocês, Charlie sempre elegante, sempre com terno muito bem alinhado, ao contrário dos outros Stones que era mais despojados, né? O Charlie, que incrivelmente na capa ele tem destaque, né? Tá bem no meio também. Ele sempre com seus ternos muito elegantes. Rolling Stones 2 é um bom disco, mas ainda prefiro o primeiro. Esse disco aqui também é um disco irregular, mas tem músicas fantásticas. Talvez a música mais famosa dos Stones, Satisfaction, I Can Get No Satisfaction. Mas ele tem músicas fantásticas como Play With Fire e o blues The Spider and the Fly, onde você sente assim muito fluir a bateria do Charlie. O próprio Keith Richards fala que Charles era o motor da banda, e realmente vai ser muito difícil a gente imaginar os Stones sem o Charlie Watts. Mas, né? Esse disco contém The Last Time, também uma das melhores músicas dos Rolling Stones. Nos anos 60 tem esse disco ao vivo também, que é o Have You Seen Your Mother Live. Em alguns outros lugares é o If You Gotta Will Want, alguma coisa assim. Mas eu tenho essa versão que se chama Have You Seen Your Mother Live. Não é uma versão que vai ajudar muito você a sentir o gosto dos Rolling Stones, porque é a gravação dos anos 60 e ao vivo nos anos 60 é gritaria, é muita gritaria, então vale como registro histórico. A capa, a contracapa, né, é fabulosa, né? Charlie aqui ostenta um bigode, né? Logo depois desse disco, eles lançaram Between the Buttons, que é um dos discos que eu não tenho. E o design de capa foi feito pelo Charlie. Continuando, também tem o Asterisco do Bike, em alguns lugares é chamado Summer Children, né? Esse disco tem músicas como Death of My Cloud, I'm Free.
além da própria faixa título. Uma música que eu adoro muito é a Blues Turn to Grey. E o que é engraçado é que é uma música que me faz lembrar justamente Charles Watts. Por quê? Nessa música, num documentário chamado 25x5, ele fala sobre a noite, já dando um spoiler, né? Mas que o Brian, ele morreu, né? Em 69. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi a música Blues Turn to Grey, né? Aquele jeitão do Charlie, tipo inglês falando, né? Dele Brian's Die, alguma coisa assim, falando assim, daí dá aquela reticência e começa a tocar o início dessa música. Me marcou muito. Esse disco é um dos meus discos assim que eu gosto mais dos anos 60. Aftermath, o primeiro disco totalmente gravado com composições dos Stones. Aqui eu destaco o Charlie já numa maneira muito mais livre, porque ele flerta com o country, né, junto com a banda, né, que toca Mother's Little Help. Um estilo mais leve, como acontece em Lady Jane, ou aquela coisa muito fantástica. Se eu não me engano, é ele que toca as marimbas em Under My Thumb. Então, quer dizer, é um disco que, assim como o Rubber Soul com os Beatles, o Aftermath é o disco mais assim completo dos Stones nos anos 60. Depois do Between the Buttons, que eu falei pra vocês, os Stones, como todo mundo, tiveram um choque chamado Sgt. Pepper's. Os Beatles tinham feito Sgt. Pepper's e todo mundo queria tirar uma fatia do bolo. Os Stones não foi diferente. Os Stones apresentaram ao mundo Their Satanic Majestic Quest. É um dos poucos discos que você vê o Charles Watts não usando um terno. Todos eles aqui mais ou menos no estilo de bruxo, né? Uma capa totalmente psicodélica, maravilhosa. Em algumas edições, que são edições mais caras, algumas edições que o pessoal realmente tem importada, né? Eles têm essa foto aqui em tridimensional. Então é um disco que ele tem muitos detalhes, é muito bonito. Aqui esse disco também conta com duas pessoas fantásticas, né? E mais um engenheiro de som chamado Glyn Johns. Ele conta com tanto Jimmy Page na guitarra em Citadel, como o John Paul Jones fazendo arranjo de violinos em She's a Rainbow. Esses dois que depois montariam Led Zeppelin anos mais tarde. O Their Satanic Majestic Quest é um disco muito subestimado, mas é um dos meus favoritos. Esse aqui eu comprei e ele vem com o título em português. O Banquete dos Mendigos, também chamado Biggers Banquete, ele foi proibido com uma capa um pouquinho agressiva para a época, que era um banheiro. Vamos falar de Charlie aqui. O Charlie, ele simplesmente é perfeito em quase todas as músicas. Porém, duas eu quero destacar mais, que é Stray Cat Blues, onde ele tem uma levada de som muito bem compassada e muito agressiva, né? Essa mesma agressividade ele tem na primeira faixa do lado B, Street Fighter Man, mas o grande trunfo desse álbum se chama Sympathy for the Devil, onde o Jagger veio passar no Brasil umas férias e se interessou muito pela sonoridade dos terreiros de Umbanda, etc. Aquela coisa meio mística. Voltou encantado, mostrou pra banda e o Charlie tirou de letra aquele tipo de bateria. É um disco muito bom e é um dos mais fortes dos Stones. Aí, como todo disco dos anos 60, toda banda dos anos 60, ela tem a sua coletânea.
Uma das coletâneas favoritas dos anos 60, assim como os Beatles têm o Oldies, né? O Oldies but Golds. Os Stones têm Flowers, que mistura vários discos, incluindo do próprio Between the Buttons, que eu não tenho. Aqui são músicas muito mais hippies, né? É um ótimo souvenir para quem não conhece muito dos Stones dessa época. Let It Bleed, como eu falei para vocês, o Brian tinha morrido afogado na sua piscina, né? Depois de ter saído dos Stones, um mês depois de ter saído da banda. Ele estava com problemas muito sérios com drogas, né? E chegou um momento que a banda falou, não dava para o Keith mesmo falava que não dava para ficar com o Brian, que ele via na estratosfera, né? O Keith e o Mick entraram em comum acordo e mandaram embora o Brian. Se eu não me engano, o próprio Charlie que foi dar o recado. Aí eles chamaram o fantástico Mick Taylor, né? Que é um ótimo guitarrista, muito mais técnico que o Brian. O Brian era um guitarrista orgânico, ele era muito de improviso, aprendia outros tipos de instrumento como cítara. E fizeram esse disco maravilhoso. Aqui também os destaques do Charles para mim é a sua bateria agressiva em Gimme Shelter e Monkey Man, todo o swing que ele coloca em You Can't Always Get What You Want, Let It Bleed e Midnight Rainbow. Outra parte que eu gosto muito desse disco é a balada Love in Vain, uma música fantástica também, que é muito tocante dos Stones. Os Stones nos anos 60, então, eles tinham muito esse lado de blues, era uma coisa muito mais fantástica. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês que o blues é uma coisa muito mais forte nos Stones do que a gente imagina. Esse aqui é para mim o melhor disco dos Stones, Stick Fingers. O disco, eu diria assim que ele é muito mais Keith Richards, porque tem muita guitarra, muito som rock and roll. Porém, a bateria do Charlie, ela tá tão bem trabalhada, tão fantástica, que ela tem aquela sua sonoridade particular, mas em algumas músicas ela soa praticamente uma bateria de hard rock, como em músicas como Sway ou Can You Hear Me Knocking, que, gente, é uma música que você se remete a Carlos Santana e um estilo latino, mas ao mesmo tempo tem hard rock, é fantástico. Esse disco tem Brown Sugar, já vale o seu interesse. Stick Fingers foi o meu disco favorito, mas pra grande maioria, o favorito é esse aqui. O álbum duplo que sai lá no Main Street, assim como o Stick Fingers, tem uma sonoridade mais calcada até pelo hard rock. É um disco mais pesado, um disco com músicas mais agressivas, porém nele tem rockabilly, tem country, tem blues e tem os famosos rock and roll à la Rolling Stones, como Happy ou Tumbling Dice. É um disco que você tem que ouvir inteiro. É um álbum duplo que você nem sente o tempo passar. Chegamos no momento em que eu mais estava querendo mostrar para vocês, que é um disco que não é dos Rolling Stones. Mais ou menos final dos anos 60 para o início dos anos 70, os músicos, né, da gravadora Chess, que é uma gravadora de Chicago, começaram a fazer novas gravações com novos músicos britânicos, né? Então você encontra as chamadas London Sessions com Muddy Waters, com Bo Diddley, Chuck Berry, Jerry Lewis, enfim. Não sendo muito diferente, os Stones também resolveram fazer com o grande Holly Wolf. Holly Wolf é uma lenda do blues, né? O famoso Chester Burnett, que é este homem aqui. Adivinha quem está aqui? Nosso amigo Charlie. Charles Watts, muito bem representado também aqui na capa, né? Desenhado aqui na capa. O Charles Watts tá junto com um grupo
né, que foi formado pelo Howlin' Wolf no vocal, Eric Clapton na guitarra, Steve Winwood, né, no teclado. Os dois tinham participado do Blind Fate. Bill Wyman, o eterno parceiro de Rolling Stones, né, no baixo. Robert Sumlin na guitarra rítmica. Jeffrey Carr na harmônica e o outro grande amigo do Charlie, que é o grande Ian Stewart, pianista, né? Os três citados aqui já não estão mais nos Stones. Da Bill Wyman saiu em 95, 94. Ian Stewart, ele não chegou a entrar na banda, virou músico de apoio, né? Por causa do empresário ter encrencado, achado ele feio pra banda. Mas era um excelente pianista e ficou como pianista de apoio durante muitos anos com os Rolling Stones, até ele falecer nos anos 80. Mas em todo caso, e o Charlie, né, que infelizmente, né, não está mais com a gente essa semana, né, ele faleceu. Mas esse disco é fantástico, é um disco de blues fantástico, trabalho do Glyn Johns, e foi gravado pela Rolling Stone Records. Se você ver, tem o símbolozinho dele aqui em cima. É um disco fantástico, é um disco de blues, a voz do Howlin' Wolf está fantástica. E como sempre, né, quando eles se aproximam desses seus ídolos, os Stones praticamente enlouquecem, né? Em 73, os Stones lançaram esse aqui, que é o Godhead Soup, né, que é o famoso por ter a música Angel. Não tem muita coisa de muito espetacular assim dos Stones, que são músicas boas, mas nenhuma fora Angel seja acima da média, entendeu? Charles Watts tem uma participação sempre precisa, né? E um excelente músico. Eu destaco muito aqui as guitarras do Mick Taylor. O Mick Taylor faz um trabalho de guitarra fantástico, né? Sem contar que a voz do Mick Jagger está soando melhor do que nunca nesse disco. It's Only Rock and Roll. Em 1974, os Stones estavam se sentindo já uma banda ultrapassada, uma banda que já tinha mais de 10 anos de carreira. Já estavam começando a achar que não estava valendo, começaram as crises existenciais, né? Essa capa é linda e tem a banda fantástica aqui. Você pode ver Mick, Keith, Mick Taylor, Charlie e o Bill Wyman. O Bill Wyman sempre meio que escondido. Essa capa pomposa é o exemplo do que o rock estava passando na época, que era uma pomposidade gigantesca, sabe? Uns excessos. Mas que para os Stones isso era apenas rock and roll, né? It's only rock and roll, but I like. Nesse disco eu falo para vocês, os Stones começaram a flertar com um rock mais swingado, com um rock meio flertando com o funk, como em Flip It Wild, e até com um estilo que depois ficaria muito mais famoso com o Police, né, da música Luxury. Mas tem You Can Me Rock, Ain't Product Bag, que é uma música do Temptations, a própria It's All Rock and Roll But I Like, tem várias músicas fantásticas. E o Charles Watts sempre naquele estilo dele, aquela precisão fantástica, quase que cirúrgica, onde você vê que é um baterista que é inegavelmente o som dos Stones. Black in Blue foi a estreia desse carinha aqui. Ronnie Wood, que era guitarrista do Faces, do Rod Stewart, foi chamado depois da debandada do Mick Taylor, né, em 1975. Em plena festa, o Taylor pega e fala: estou fora, Mick Jagger, o que eu posso fazer? Não tenho ideia do que fazer. O Ronnie falou: me dá uma chance e tal. Ao contrário do que todo mundo pensa,
tá, era quase que uma entrada natural, eles já eram amigos, mas ainda temos outros 2 guitarristas, fora o Ronnie Wood nesse disco. Aqui vocês veem Charlie, né, já cada vez mais mostrando que ele é totalmente o avesso dos cabeludos da banda, né, ele é o que tá com aquele corte de cabelo certinho e com aquele indefectível terno, né. Black in Blue é um ótimo disco, com essa capa maravilhosa. Alguns chegam a falar que talvez um pouquinho brega, mas eu gosto muito desse disco. É o disco do ano que eu nasci, na verdade, né? Que é de 76. Esse disco. Ele tem músicas maravilhosas, eu gosto muito desse detalhe aqui, gente. É como se fosse eles chamam de diário de gravação, não sei como é que eles falam, né? Que é tá bem marcado até o Mobile Studio, que é o estúdio que eles gravaram, né? E fala todo mundo que participou da banda, o que ele fez em cada parte da música, né? Então temos músicas como Rainy Grita, Melody, Fool to Cry, Crazy Mama, Hot Stuff, Hand of Fate, uma das minhas músicas favoritas, Sherry Oh Baby, um reggae muito gostoso de ouvir, e Memory Motel, que é uma balada muito tocante, muito emocionante dos Stones. Em todas elas você vê assim Charlie Watts feliz por tocar, né? Mas ao mesmo tempo já dando aqueles sinais de um pouquinho de irritação com os excessos dos outros meninos da banda. Essa irritação veio mostrar-se mais nítida nesse disco ao vivo. Love You Live é um disco que os Stones gravaram da turnê gerada pelo Black in Blue, e era também meio que a estreia do Ronnie, né, na estrada. Tem várias regravações de algumas músicas e tem uma parte que é chamada Mocambo Side, onde eles tocaram El Mocambo, né? O restante do show é em Paris. É um disco um pouquinho cansativo de ouvir, não é um disco muito gostoso de ouvir. A bateria do Charlie soa cansada, apesar dos pesares, é um disco que tem seu brilho por ser um registro histórico. Os Stones entram na abertura com uma fanfarra, né, muitos batuques, parece até uma escola de samba, depois dá uma explosão, ouve-se a fanfarra de Common Man, né, que o Emerson Lake Palmer já chegou a regravar. Os Stones entram com uma versão de Honky Tonk Woman lentíssima e cansativa. E depois deles saírem de dentro de uma flor de lótus, coisas do rock dos anos 70. A grande virada dos Stones, né, depois de um álbum bom e um ao vivo mediano, foi lançar um disco tentando se reinventar, e esse disco é o Some Girls. Some Girls é um disco que eu posso dizer para vocês que tem aí sim uma contribuição do Charlie que ficou para a história. E essa contribuição se chama Miss You, né? Charles Watts resolveu fazer o som de uma bateria eletrônica, uma levada discoteca para música, e isso acabou transformando uma das melhores músicas dos Rolling Stones. Porém, né, a gente também tinha um outro estilo de música que estava crescendo, que era o punk rock. E os Stones terem tocado uma música de discoteca para os roqueiros mais puristas, aquilo lá era quase uma agressão. Esse disco tem várias músicas que são puro rock and roll, como Some Girls, como Beast of Burden, Shatter, que é uma música muito legal, When the Whip Come Down, a versão de Just My Imagination, Farewell Eyes, que é um country, Lies, Respectable. É um disco muito bom, gente, é muito legal, só que
O destaque mesmo fica para Míssil. Míssil é uma música que até hoje os Stones tocam, vocês sentem a vibração. É um disco que acabou sendo ofuscado por uma música que acabou sendo a favorita do Estúdio 54. Né? Mais méritos para o Charles de ter reproduzido no braço o que muitas bandas usavam eletronicamente. Entramos nos anos 80, uma época difícil para os Rolling Stones, com discos solos. Eu poderia mostrar os discos solos de alguns membros da banda, como o Mick e eu, como o Keith, mas isso eu vou deixar para uma outra ocasião, mesmo porque nesses discos Charles Watts não participa. E isso aqui é meio que um tributo ao próprio Charlie, tanto que eu sinto uma pena não ter os discos solos do Charlie. Em 80 eles fizeram um disco chamado Emotional Rescue, que eu não tenho. É um disco já que flerta já com os estilos anos 80, música eletrônica, etc. Tem a música She's So Good, que é muito legal. E aí, em 81, eles fazem essa maravilha. Tattoo You tem talvez a música que mais... a melhor entrada dos Stones, a melhor abertura dos Stones desde o Stick Fingers. O que Stick Fingers começava com Brown Sugar, Tattoo You começa nada menos com Start Me Up. É um disco fantástico, uma capa genial, né? E que está fazendo 40 anos, brevemente está sendo lançada com algumas músicas que não entraram, que os Stones depois fizeram muitos outros discos, regravando com novas músicas, né? Aconteceu isso no Exile on Main Street, aconteceu isso no Don't Hit Soup, e agora no Tattoo You, que já algumas músicas já começaram a pintar e são muito boas. Esse disco tem outras músicas maravilhosas como Hang Fire, Neighbors e Waiting for a Friend, que é uma música muito bonita dos Rolling Stones. Só que já começou a aparecer algumas tretas dos Stones, né? Eles já começavam a não se entender. Keith foi preso por causa de porte de droga, tiveram um problema muito grande no Canadá, e isso foi minando o Charlie, né? O Charlie foi começando a ficar ranzinza e se perguntar por que eu tô na banda, etc. e tudo mais. Foram anos difíceis para os Rolling Stones. Só que anos difíceis, mas com muito dinheiro, porque eles conseguiram fazer uma turnê bem sucedida que gerou no Still Live. O quarto disco ao vivo dos Rolling Stones contém a turnê do Tattoo You e versões magníficas para Under My Thumb, Satisfaction, Times on My Side, etc. Além de duas músicas inéditas, como o cover de 25 Rock do Ed Grogan e Going to Agro. Os Stones aqui soavam já como uma grande banda, uma grande corporação, e isso incomodava o Charlie. Charlie ficava muito acuado, muito quieto. Algumas perguntas que a imprensa, das raras entrevistas que ele dava, ele fazia questão de falar: é apenas um trabalho, nada mais. E ele não estava satisfeito com os Stones, infelizmente. Até eles lançarem essa bomba. Undercover é um disco de mediano para ruim, sinceramente. Eu sou fã dos Rolling Stones, mas eu tenho que ser sincero. Tirando a música Undercover, Of the Night, She's As What, o resto é muito, muito dispensável. Too Much Blood tem um clipe bem pesado, bem nada a ver com os Stones. E as brigas começaram a aumentar. O Jagger estava com a cabeça totalmente focada em sua carreira solo, que já tinham sugerido para ele. Desde os anos 60 ele está tentando uma carreira solo, né? Mas aí aconteceu aquele, que eu não vou repetir a história, só vou dar para uma pincelada para vocês procurarem, mas está no vídeo do Regis, a história do meu baterista, né? Onde o Jagger liga para o Charles Watts, querendo, exigindo a presença do seu baterista, né, na reunião,
E assistam lá que vocês vão ver a incrível reação do Charles e se vocês fariam a mesma coisa. Eu faria. Undercover é um disco que não sei se ele envelheceu bem, preciso ouvir novamente, mas até então não é um dos discos dos Stones que eu mais gosto. Mick Jagger lançou o disco X-Boss, arranjou encrencas e tudo mais, brigou com o Keith, voltou para a banda, primeiro gravou com o Michael Jackson, State of Shock, e depois voltaram para fazer esse disco. Duckworth foi o primeiro contato que eu tive com os Rolling Stones na minha vida. Meu pai comprou esse disco, eu adorava a capa, coloridíssima, muito anos 80. Dentro tem um encarte que é em formato de histórias em quadrinhos, né? Com toda a letra da banda do outro lado. Tem, apesar de muita gente criticar esse disco, mas tem músicas que eu amo muito, como Harley Shuffle, Head With You, Back to Zero, Too Rude, que é um reggae maravilhoso cantado por Keith. Eu gosto de One Hit to the Body, que tem a guitarra do Jimmy Page. Sleep Tonight, que é uma balada linda também cantada pelo Keith. Só que ele tem uma triste história depois, porque um pouquinho antes desse disco, né, que acontece a morte do Ian Stewart. Então tem um blues bem escondido lá no finalzinho do disco, que é o Ian Stewart fazendo seu teclado, né, seu pianinho, seu boogie que ele fazia, e que foi uma perda muito sentida pelo Charlie. Ele era um grande amigo do Charlie. Os Stones ficam de novo separados. Depois de muitas negociações e tudo mais, né, Charles começou a tocar com o Charles Watts Quintet, um disco de jazz maravilhoso, fez shows maravilhosos. E daí eles resolveram voltar em 89 para gravar o Steel Wheels. E aí eles continuaram até hoje. Então até hoje, nativos.